Graça e paz, irmãos, boa noite. Nós estamos aqui para celebrar mais um culto ao Senhor. E eu queria, nessa noite, antes da gente passar a palavra para o preletor da noite, que eu entendo que tem a palavra de Deus para o meu e para o seu coração, queria orar, e dizer para você apenas para confiar em Deus. Confia nele, descansa nele, mantenha o seu olhar em Cristo Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o tamanho da luta, mantenha os seus olhos em Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse culto, pela oportunidade que Ele nos dá por poder cultuá-lo, em meio aos canais, em meio à internet, uma ferramenta que hoje vai nos abençoar e tem já abençoado muito as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, Deus, que não tem faltado sobre as nossas vidas. Nós temos visto e crido neste amor que tem sido derramado sobre nós, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Continua, Deus, trazendo a convicção no nosso coração, trazendo o entendimento que não importa o tamanho da luta, da adversidade, o Senhor permanece, o Senhor ainda está conosco. Essa é a minha oração nessa noite. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa achar nessa noite corações quebrantados, corações contritos, corações com sede da tua palavra, para que ela possa ser viva e eficaz, para que ela possa germinar e frutificar, e para que o Senhor venha ser exaltado nas nossas vidas. Eu te peço, Pai, abençoa a vida do pastor Francis, usa ele de maneira poderosa nessa noite, que ele possa ministrar aos nossos corações aquilo no qual o Senhor já preparou para nós hoje. Nós abençoamos a vida dele e abençoamos cada um dos nossos irmãos que nos assiste, que nos acompanha, e aqueles, meu Deus, por algum motivo também não têm acompanhado. Libera a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, que Deus te abençoe. Som, aleluias. Aleluias. Aleluia, amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Que mais um culto. Voltamos, Voltamos a fazer os cultos apenas transmitido, devido novamente a esta crescente do vírus, Mas Deus sabe de todas as coisas, A nossa confiança está em Deus, e logo esse vírus venha passar, E que nós possamos ter essa liberdade para estarmos não apenas cultuando a Deus aqui, mas a liberdade de abraçar, a liberdade de tocar as mãos, Tivemos algumas experiências
neste momento de flexibilidade, de cultuar a Deus, mas com aquela limitação, né, de tocar nas mãos, de abraçar. E a gente sabe como é que é ruim para a igreja deixar de tocar nas mãos, deixar de abraçar, né, ficar mais distante. Mas Deus sabe aí de todas as coisas, amém? Eu quero encorajar você agora, antes de nós entrarmos para a palavra de Deus, pegue este link, compartilhe este link da palavra, e não apenas este, também o de domingo pela manhã, de sábado, mas compartilhe os links, né? Mande para um amigo, mande para o seu grupo de célula, para que todos possam acompanhar as ministrações, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, amém? Então eu quero te encorajar a você compartilhar este link, no nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus vai falar grandemente conosco, amém? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Vai dizer assim, ó: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas das ruas forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e do perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se dissipar. Quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despadece junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Amém? Deixa eu orar com os irmãos, feche teus olhos. Pai querido, queremos te agradecer, Pai, porque sabemos que nada foge das tuas mãos e do teu controle. Deus, que a tua palavra, neste momento, ela possa entrar em cada lar e venha gerar vida, venha gerar consolo, venha gerar despertamento. Ó Deus, venha gerar cura, salvação, em nome do Senhor Jesus. Nós, nesta noite, pedimos que o Senhor tenha liberdade. Peço que o Senhor agora, Pai, cesse todo o atrapalho, cesse todo o barulho, para que possamos ouvir a Tua voz. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.
Amém? Irmãos, esta semana eu me deparei com esse texto de Eclesiastes, capítulo 12, e este texto, ele é muito rico, muito também ministrado para a juventude, né? Muito ministrado para a galera mais jovem, pois traz um grande ensinamento aqui de uma aplicação profunda para os jovens. Pois Salomão, que é o autor do livro de Eclesiastes, Salomão, ele começa o último capítulo de Eclesiastes, que é o capítulo 12, ele começa declarando o seguinte: lembre do seu Criador nos dias da sua juventude, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis, ou em algumas versões, antes que venham os dias maus, e se aproxime os anos, em que você dirá: eu não tenho satisfação, eu não tenho prazer neles. Então, Salomão, ele vai finalizar o livro de Eclesiastes desta forma. E antes de nós falarmos um pouco deste texto, deixa eu simplificar para você sobre Salomão. Salomão, ele foi um dos homens mais ricos que já podemos colocar que já pisou nessa terra. Também foi um dos homens mais sábios. O livro de Reis, de Crônicas, relata a história, né, de quando iniciou este crescimento na vida de Salomão. O Senhor, a Bíblia relata que Deus, em sonhos, né, aparece a Salomão, ou o Senhor aparece a Salomão no sonho e declara para ele assim: Salomão, pede-me o que quiser, pede-me o que quiser que eu vou conceder. Então Salomão, ali naquele momento, naquela oportunidade que talvez todo jovem espera, naquela oportunidade que todo homem quer, naquela oportunidade que toda mulher quer, ou seja, ele está com toda a oportunidade, o poder na sua mão de mudar a sua vida. Ele está com a oportunidade de mudar a sua história. Ele está com a oportunidade de, a partir dali, ele ter uma vida totalmente modificada. E neste momento, Salomão, ele toma então uma atitude. Ao contrário de, talvez, se fosse eu, ou se fosse uma pessoa mais jovem, ou talvez uma pessoa talvez egoísta, uma pessoa com um entendimento carnal, natural, terreno, poderia pedir coisas só para si. Mas Salomão, naquele momento, a Bíblia fala que Salomão, então, ele pede a Deus sabedoria. Então, ele pede a Deus sabedoria, e a sabedoria para governar o povo de Deus. O seu pedido foi para que Deus o capacitasse a cumprir o propósito que Deus colocou nas mãos dele. Ou seja, Deus havia escolhido Salomão para governar. E agora Deus fala: olha, meu filho, pede o que você quiser. E naquele momento ali, Salomão fala: olha, eu quero sabedoria, eu quero discernimento. Para quê? Para governar, para cumprir o propósito. 1 Reis 3,5 está escrito: em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser que eu darei. O versículo 9, a resposta de Salomão: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento,
para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? E esse pedido de Salomão, ele nos ensina muito, pois muitas das vezes os nossos pedidos não estão entrelaçados com os desejos de Deus. Salomão aqui nos dá Deus, deixa registrado esta parte, este pedido de Salomão, porque é algo importante para o ser humano. Salomão, ele além de pedir esse discernimento, ele pede isso com um propósito. Ou seja, ele não quer apenas uma sabedoria, mas ele quer uma sabedoria para cumprir o propósito de Deus. E isso nos ensina muito, porque muitas das vezes o nosso pedido não estão entrelaçado com os desejos de Deus. Olha como é que é importante. Deixa eu dar um exemplo. Nós muitas das vezes desejamos ser bem-sucedido. Nós desejamos ser rico. Nós desejamos ter uma vida estável. E nada de errado. Mas ao conquistar isso, ao você ter essas coisas, essas estabilidades, para que servirá? Para que servirá uma estabilidade financeira? Para que servirá uma riqueza? Para que servirá esta estabilidade? Tudo isso está no coração de Deus para derramar sobre a igreja. Tudo isso está no coração de Deus para derramar sobre a minha e a sua vida. E que você possa receber do Senhor isso. Mas algo que precisa estar claro é que essas coisas, elas precisam estar conectadas com os desejos de Deus. Olha, toda a sua estabilidade, toda a sua riqueza, todo esse desejo precisa ser para um benefício do reino. Precisa ser para um benefício, para uma expansão. Precisa ser para o benefício naquilo que você foi criado. Eu fui criado para glorificar a Deus. Então você, Senhor, dá a minha riqueza, mas não só apenas para que eu tenha uma estabilidade, mas que através dela eu também possa contribuir também para a expansão do Evangelho. Não peço algo apenas para mim, porque no reino de Deus, o Senhor não me ensina a pensar em mim, Ele me ensina a pensar em nós. Ele não me ensina a pensar apenas em mim, mas Ele me ensina a pensar em nós, um coletivo. Foi por isso que Ele veio aqui na terra e Ele se entregou por mim e por você. Foi por isso que naquela cruz, quando Ele estava lá em cima, as pessoas gritavam assim: se Tu és o Filho de Deus, então desce desta cruz. Se Tu és o Messias, então desce daí e nós vamos Te adorar. E quando as pessoas gritavam, e quando as pessoas motivavam Ele a descer da cruz, Ele permaneceu na cruz. Sabe por quê? Porque Ele tinha o poder para descer. Ele tinha o poder para dar ordem aos anjos. Ele tinha o poder para mudar aquela história. Mas Ele estava naquela cruz para mudar a nossa história, a minha e a sua história. Então o Senhor Jesus, Ele me ensina que tanto eu quanto você não podemos descer da cruz. Nós não podemos ficar ouvindo estas pessoas, assim como as pessoas ali
queria. E o que as pessoas queriam? Usada por Satanás. Ela queria que Jesus abandonasse o seu propósito. Desça da cruz. E se ele descesse da cruz, meu irmão, eu e você estaríamos perdidos. Mas graças a Deus que Jesus não desceu. E ele me deixou o ensinamento: não desça. Jesus não pensou nele, mas pensou em nós. Salomão, no seu pedido, ele não pensa apenas em si, porque pensar em si não tem importância nenhuma. Mas Salomão ali, ele fala: olha, me dá sabedoria para. Ou seja, aquilo que você tem que pedir em Deus, você tem que pedir em Deus para. Você tem que pedir: ó Deus, me dá isso aqui para. Ó Deus, eu preciso disso para. Paulo, ele fala que ele se fingia, né, ou se passava, na verdade, né, ali de tolo para ganhar. Se passava por uma pessoa mais, digamos assim, ele não colocava toda a sua cultura, né, até porque as pessoas eram mais simples, mas ele tinha um linguajado ali, um linguajado mais simples, para que as pessoas, o Evangelho, Cristo, fosse ministrado para aquelas pessoas. Então eu vejo esse ensinamento aqui de Salomão assim. Salomão, ele escolhe então. Ou seja, o ensinamento aqui deste homem, agora que jovem, esta criança aqui, então ele toma essa atitude. E quando nós não tomamos essa atitude, de tudo que nós temos, nós contribuirmos, para que o Evangelho seja ministrado, nós contribuímos para que o nome de Cristo seja alcançado. O próprio Salomão, ele vai dizer: quando vocês têm este comportamento, esse comportamento talvez egocêntrico, Salomão vai descrever no capítulo 1 de Eclesiastes, ele vai dizer que tudo isso é correr atrás do vento. Na verdade, ele vai dizer que tudo isso é vaidade. Eclesiastes 1, ele vai se relacionar tudo isso como vaidade. E esta palavra vaidade não está relacionada à valorização da sua própria beleza. Não está relacionado à valorização excessiva da sua intelectualidade. Mas a palavra vaidade é representada, né, no grego pelo substantivo mataiotes. E também significa vazio, sem valor. Sempre usando, também querendo significar quando homem ou mulher dá valor ao que não tem valor. Todas as vezes que escolhemos viver os desejos de Deus, os planos de Deus, Ele acrescentará nas nossas vidas aquilo que nós precisamos para viver. Por isso que Deus vai nos ensinar, olha aqui, olha, não se preocupe, né, com o que comer ou o que vestir. E esta não preocupação, Ele está falando, não se desgaste, não se entrega, não se não valoriza mais essas coisas. Não que não seja importante, mas por quê? Porque quando você dedica a sua força para isso, isso não passa de mataiotes. Ou seja, não passa de vaidade, não passa de vazio, que é o significado de vaidade. Olha, depois da resposta de Salomão, olha o que Deus diz na sequência de 1 Reis. Por isso Deus lhe disse:
Já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos. Ou seja, se você for parar para ver, Deus está dizendo o seguinte: já que você não pediu o natural, Salomão, já que você não pediu aquilo que todo homem iria pedir, ou seja, riqueza, vida longa, você não pediu a morte do seu inimigo. Deus aqui acaba de dizer as 3 coisas que mais o homem procura. O homem procura vida longa, quer viver mais e cada dia mais. O homem também procura riquezas, e o homem também procura dissipar os seus inimigos. Então ele diz: mas você pediu discernimento para ministrar a justiça. Farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Isso é fantástico. Já que você não pediu o que todo homem pediria, ninguém vai ser como você. Não haverá ninguém como você. Ele continua: também lhe darei o que você não pediu. Maravilhoso. Eu darei o que você não pediu, mas eu sei que vai precisar. Está entendendo? O texto diz assim: também lhe darei o que você não pediu, riquezas e famas, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Ou seja, darei o que você não pediu, mas eu sei que você vai precisar. Deus sabe o que você precisa. Aleluias. Há tantas pessoas, e por que não dizer cristão, vivendo uma vaidade, ou seja, um vazio, tendo muitas coisas, mas nada dessas coisas consegue suprir, tampar o vazio dentro dela. E tudo isso está relacionado a viver uma vida buscando apenas os seus prazeres, desejos, vontades, e não as vontades de Deus. Em Mateus capítulo 6, Jesus vai nos ensinar sobre a vontade de Deus em uma oração. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, vai dizer o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Estar no reino de Deus, fazer parte deste reino, é viver as vontades de Deus. E isso é maravilhoso para nós. Sabemos que Deus sabe daquilo que eu preciso. Mas algo que esse menino Salomão agora me ensina é que os meus pedidos e os seus pedidos, eles precisam sim estar entrelaçados com um propósito. Sabe, o propósito que é você glorificar o nome do Senhor. Eu quero mais saúde, Senhor, para que eu consiga ter mais disposição para
levar o teu nome, propagar o teu nome. É você fazer um pedido entrelaçado ao seu propósito. Mas vamos dar sequência para a gente chegar no Eclesiastes 12. Salomão escreveu, além de Eclesiastes, Salomão também escreveu, quando jovem, ele escreveu o livro de Cantares. E eu não sei quantos irmãos já leu o livro de Cantares, mas se você for ler o livro de Cantares, vai falar Salomão agora jovem, numa idade de apaixonado. Salomão então escreve um livro de Cantares a uma mulher que ele estava apaixonado, e esta mulher a Bíblia chama de Sulamita. E se você for ler o livro de Cantares, se prepara para ouvir as declarações de Salomão a Sulamita, e algumas delas até bem calientes, nos deixando até vermelhos de vergonha, porque Salomão ele expressa o seu amor àquela mulher. Salomão ele chega a declarar em uma das suas cartas enviada para Sulamita, ele diz assim: olha, eu quero beber vinho na taça do seu umbigo. E se você for analisar, você fica até meio com vergonha, né? Com as frases, com as cartas que este agora apaixonado Salomão escreve para esta mulher. Seus seios são como cachos de uvas. Até para nós, né, no século 21, a gente fica meio envergonhado, né, de falar essas coisas. Você imagina naquela época. Mas Salomão estava apaixonado. Então ele escreve também um livro de Cantares. E na sua meia-idade, ele escreveu o livro de Provérbios. E se você quer ser uma pessoa mais sábia, eu quero te encorajar também a ler o livro de Provérbios, que também Deus inspirou, né? E também Deus assim permitiu que Salomão escrevesse o livro de Provérbios, que é um livro muito sábio. Lá fala Provérbios 31, vai falar sobre a questão da mulher sábia, né? Vai falar sobre várias coisas, sobre finanças, várias coisas sobre o homem tolo, sobre o homem avarento. Então é muito rico. Há alguns lugares que, quando se faz algo muito sábio, a expressão é: olha, isso que você fez é de uma sabedoria salomônica. Por quê? Porque sabedoria salomônica é uma sabedoria a tal grandeza como Salomão foi sábio. E agora, entrando na nossa mensagem, depois de nós conhecermos uma pitadinha de Salomão, nós chegamos agora a Eclesiastes, o livro de Eclesiastes. E Salomão escreve então este livro de Eclesiastes já idoso. Nós temos o jovem Salomão fazendo uma escolha. Nós temos Salomão na sua juventude com as suas paixões. Nós temos Salomão na sua meia-idade escrevendo Provérbios. E agora nós temos Salomão já idoso que escreveu Eclesiastes. E Salomão agora numa visão mais madura, experimentada, ele nos ensina que a vida vista unicamente na perspectiva humana, realista, resultará em pessimismo. E que precisamos dedicar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós precisamos pegar a juventude e desgastar, pegar a juventude e colocar no Senhor. Agora nós estamos ouvindo a voz deste homem,
já sábio, já idoso, já experimentado. E ele diz, deixa eu ler na versão atualizada, lembre do seu Criador, enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus, e chegue os anos em que você dirá, eu não tenho prazer na vida. Eclesiastes capítulo 12. Esta visão agora é de um homem idoso, experimentado. E eu particularmente gosto muito de ouvir estas reflexões destes homens mais velhos, porque quando você olha essas reflexões, você consegue tirar preciosidades, ensinamentos maravilhosos, você consegue ver caminhos que você não deve passar. Por quê? Porque eles passaram e deram errado. Se você for olhar o salmista Davi, o seu pai, lá no Salmo de número 37, e eu falo muito esse texto, que diz assim, no versículo 25, eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Este olhar de Davi velho ensina que confiar em Deus, estar debaixo das suas mãos poderosas, é uma certeza que Ele sempre cuidará de nós. Então por isso que eu gosto de ver essas reflexões, por isso que eu gosto de ler um pouco sobre isso. Mas algo que Salomão, agora já velho, nos orienta, é sobre a força que agora ele não tem mais. Algo que Salomão vai nos ensinar é que ele já velho, né? Ele declarando, lembre do seu Criador nos dias da sua juventude. Por isso que ele vai nos falar, para a gente lembrar do Senhor. E este lembrar é porque nesta idade, na juventude, as ofertas, as oportunidades são muitas para você, né, se envolver a ponto de esquecer de Deus e de sua obra. Aleluias. Só pediu, ô Márcio, você consegue pegar uma água para mim? Vamos mudar o Márcio ali, mano, que a garganta está doendo. Pode voltar a música, por favor? Aleluias. E este lembrar, como nós estamos falando, é porque na juventude, as oportunidades, irmãos, são tão grandes. As oportunidades, elas são tantas oportunidades, que se eu e você não nos atentarmos, sabe o que acontece? Nós podemos até esquecer do Senhor. Salomão, talvez, né, dizendo isso, Salomão, ele declarando estas coisas, baseado em suas experiências, né? Baseado em quê? Salomão, a Bíblia fala que Salomão teve cerca de 700 mulheres, 300 concubinas, e cada uma delas servia a deuses diferentes, fazendo assim Salomão, em um período da sua vida, também adorar, ou, no mínimo, aceitar essas adorações
a outros deuses. Desviou então Salomão do seu foco, do seu real objetivo em Deus. Podemos dizer que nesse período, ele até tenha se esquecido, né? Talvez ali parcialmente, ou esquecido de forma parcial de Deus. Por quê? Porque ele se envolve, ele pega a sua juventude, ele pega a sua força e ele se envolve com este mundo, ele se envolve com as paixões desse mundo, e ele se envolve, ele tem então 700 mulheres, 300 concubinas, e este se envolver, ele vai se escrever no livro de Eclesiastes, capítulo 12, ele vai escrever: olha, jovem, olha você que tem vigor, não lembra do seu Criador nos dias da tua juventude, porque vão chegar dias aonde a sua força estará menor, aonde a sua força estará mais, digamos assim, a sua vitalidade, ela não será mais a mesma. E quando esse dia chegar, você então poderá olhar para trás e se arrepender. Vamos celular ali, Márcio. Amém? Aleluias. Então você poderá chegar e se... Só um minutinho, irmãos. A internet caiu aqui. Amém. Aleluia. E nesse primeiro versículo de Eclesiastes, capítulo 12, nós poderíamos até encontrar aqui uma frustração de Salomão, declarando que na juventude, declarando que um período da vida dele, ele poderia ter esquecido de Deus, e agora ele vai dizer um segredo: olha, no dia da sua juventude, olha, não esqueça de Deus. No dia da sua juventude, foque em Deus. Enquanto você tiver força, foque no Senhor. Enquanto você tiver força, adore o Senhor, né, com este ímpeto. Porque no capítulo 12, no versículo 3, Salomão fala sobre os homens que outrora eram fortes e agora andam encurvados, ou seja, estão sem força. Fala sobre aqueles que olham pelas janelas e já enxergam embaçados. Salomão, ele está trazendo um ensinamento para nós. Em outros textos, ele está nos adiantando que a nossa vida, querido, a nossa entrega, ela precisa ser unicamente para Deus. A nossa força, ela precisa ser dedicada unicamente para Deus, a ponto de chegar e dizer assim: olha, tudo isso é correr atrás do vento. O que é, Salomão, correr atrás do vento? É você desgastar a sua vida, é você dedicar toda a sua vida, todas as suas forças apenas para as coisas terrenas.
Isso é correr atrás do vento. Não é, Salomão. Salomão podia falar: meu filho, você vai descobrir. Mas se você tomar uma postura hoje, é melhor do que chegar na sua velhice e você descobrir que foi correr atrás do vento. Por isso, lembre do seu Criador. Lembre que Ele te criou. E esse Criador te criou com um objetivo. Salomão está querendo dizer: mergulhe mais em Deus. Mergulhe mais em mim. Adore ao Senhor. Mergulhe mais no Senhor. Adore mais ao Senhor. Aproveite o tempo que você tem, a força que você tem. Aproveite a vitalidade que você tem para poder se mergulhar no Senhor. Porque, irmãos, os dias passam rápido. Se você quer saber algo que é verdadeiramente democrático, é o tempo. O tempo é democrático. Tem 24 horas para todos. O tempo chega para todos. Há muitos que na caminhada você escuta dizer: agora eu não tenho tempo, mas quando eu me aposentar, quando eu me estabilizar, quando eu, aí eu vou dedicar ao Senhor. Aí o inferno não vai segurar. Então dedica a sua vida, todo o seu tempo ao trabalho. E quando chega a sua aposentadoria, já não tem mais força para se envolver. Já está cansaço. Pastor, de alguma forma, o que é que o Senhor está querendo ensinar? Ou dentro desse texto, é que eu tenho que largar tudo? Agora eu tenho então que fazer isso e não, de forma nenhuma. Você precisa entender a palavra de Deus sempre no mundo espiritual. Primeiro, nós começamos falando que Salomão tomou uma atitude espiritual para que o natural se movesse para ele. Vocês conseguem entender? O que você quer? Eu quero sabedoria para cumprir o teu propósito. Já que você pediu sabedoria para cumprir o propósito do céu, eu vou te dar tudo o que você precisa para você caminhar nessa terra. É espiritual. Você não se pode ouvir esta mensagem e achar que isso é uma orientação natural. Ela é uma orientação espiritual. De longe de qualquer pastor te motivar você largar emprego para fazer alguma coisa. Não. É no espírito, é espiritual. O que o Senhor está dizendo é: olha, cuidado. Cuidado com essa dedicação, com este envolvimento total com este mundo, porque ele vai acabar distanciando você do seu real propósito. Quantas outras pessoas que você já não viu, que ao chegar na sua velhice, eles declaram assim: olha, eu queria ter 20, 30, 40 anos de novo, pois eu faria tudo diferente. Eu me dedicaria mais. Eu buscaria mais o Senhor. Nossa, eu iria deixar de ficar tempos e mais tempos na internet, e eu ficaria mais tempos e mais tempos na palavra de Deus. Eu não me lembro agora quem foi não sei se foi Russell Shedd, não me lembro agora, mas que já leu a Bíblia mais de, não lembro, irmão, a quantidade, para não errar aqui, mas foi perguntado para um homem que já leu a Bíblia inúmeras vezes, e ele já na sua velhice falou assim: olha,
o que você queria fazer se tivesse mais tempo? Ele falou assim: eu queria ler mais a Bíblia. Eu queria ler mais. Isto é maravilhoso. Querer conhecer cada dia mais de Deus. Algo que o Senhor nos ensina e que é muito pouco falado, é que, e a gente só fala isso muito quando está num velório, é que, como o Salmo fala lá no 144, que o homem é como um sopro, os seus dias são como uma sombra passageira, e hoje nós estamos aqui e amanhã nós não podemos estar, pode ser a volta de Cristo. Então nós precisamos aproveitar o tempo, né? Nós precisamos aproveitar e cada dia mais dedicar ao Senhor. Não nos apaixonarmos com este mundo, mas cada dia mais nos apaixonarmos com o céu, com as coisas de Deus. Sabe, meu irmão, algo que você precisa entender: pastor, eu quero avançar nessa terra, então avance nos céus. Avance nos céus, que a terra avançará em seu favor. Porque você não pediu o que o homem natural pediu, eu vou te dar o que o homem natural precisa. Vocês conseguem entender? Ele não pediu o que o homem natural pediu, mas ele pediu sabedoria para governar. Esses dias de isolamento, tire para buscar mais de Deus. Algo que nós estamos falando, e não só a Batista Connect, mas inúmeros pastores estão falando: olha, desligue a televisão, olha, não se fique amarrado às notícias deste mundo, porque isso vai te fazer mal. Isso vai machucar a sua vida. Isso vai te colocar ainda mais no desespero. Mas não dedique. Mas se apegue a Deus. Se apegue à sua palavra. Se apegue ao que o Senhor está dizendo. Porque os dias são maus. Mas o nosso Deus é um Deus que tem poder para mudar. Por isso que nós temos que nos apegar ainda mais em Deus. Por isso que nós temos que lembrar do nosso Criador ainda mais. Por quê? Porque sutilmente podemos esquecer do nosso Criador. É o que um dos homens mais sábios pisou nessa terra e está dizendo: lembre do seu Criador. Hoje encontramos tantos homens e até mesmo pastores que envolveram em tantos negócios da vida que já se esqueceram, abandonaram seus encargos chamados pastorais. Te abandonaram. Agora, tadinho, por quê? Porque entrelaçou demais. Entrelaçou com este mundo e agora não dá mais para cumprir este encargo. Tratando-se de aquele que Deus chamou, ou aquele que é titularizado como pastor. Não dá mais para cumprir o chamado, não dá mais para cuidar de uma ovelha, não dá mais para visitar uma ovelha, não dá mais para fazer as coisas, porque entrelaçou. E há muitos até abandonam isso, abrem mão deste encargo ou chamado que um dia, de livre, espontânea vontade, ele recebeu em seu coração. Salomão com certeza estava
preocupado em nos ensinar sobre a força que temos quanto jovem, em fazer alguma coisa para Deus, né, como evangelizar nas ruas, trabalhar, nas atividades da igreja em Deus. Mas creio que a maior preocupação de Salomão é o ser humano lutar tanto, se desgastar tanto por algo que ao chegar ao final da sua vida vão descobrir que tudo é correr atrás do vento. Em Eclesiastes 12, no penúltimo versículo, no último versículo, que é o 13 e o 14, Salomão vai finalizar assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Irmãos, que tudo que foi dito nesta noite, que Deus possa te dar discernimento para entender. Nós estamos tratando-se de uma geração que se deixa se envolver demais por este mundo. Uma geração que tem se apaixonado demais com as coisas dessa terra. Uma geração que cada dia mais vai perdendo esta paixão ou este anseio de morada com Cristo, e vai cada dia mais se enraizando nesta morada natural. E que em nome do Senhor Jesus, Deus possa te trazer novamente em seu coração esta chama de que você foi criado para servir ao Senhor. Que essa juventude que você tem, este vigor que você tem, independente da idade, este vigor, esta força que você tem, que você possa colocar ela no Senhor, dedicar ao Senhor, adorar ao Senhor, porque Deus sabe de tudo o que você precisa. Busque ao Senhor cada dia mais que você puder. Adore, o engrandeça, gaste toda a sua energia em Deus. E eu tenho certeza que os seus planos de faculdade, os seus planos empresariais, os seus planos profissionais, eu tenho certeza que Deus, Ele vai abrir as portas. Sabe por quê? Quando você pede para os céus, quando você pede aquilo que está conectado aos céus, a terra se move em seu favor. Eu tenho certeza que nessa terra você comerá do melhor da terra. Basta apenas você buscar em Deus, conectar cada dia mais no Senhor, para que os seus projetos eles venham ser cada dia mais bem-sucedidos. Que Deus possa cada dia mais colocar as oportunidades certas na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar com os irmãos. Em nome de Jesus, novamente, que você possa compartilhar a palavra com o teu próximo, e que eu espero que tudo que foi dito aqui possa entrar no seu coração
e gerar cada dia mais o desejo de buscar o Senhor, porque o intuito é gerar o desejo de buscar mais. Daqui a pouco estaremos aqui com mais liberdade, e que você possa mergulhar no Senhor, possa o adorar com toda a força que Deus tem colocado na sua vida, no nome do Senhor Jesus, amém? Feche os teus olhos, deixa eu orar por você, orar também por cada pedido aqui de oração. Estamos orando, peço aos irmãos oração também pela nossa irmã Sueli, a esposa do Enio, né? Está morando em Jaboticatubas, uma das nossas líderes de célula. Hoje ela me informou que também contraiu o Covid, mas graças a Deus ela está bem. Mas vamos estar orando, né, pela vida dela, pelo Enio, né, por toda a sua família, para que venha atravessar isso aí, venha ser curada no nome do Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus, feche os teus olhos e mesmo da sua casa, estenda suas mãos para cá. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, e te glorificar pela tua palavra. Deus, que cada filho do Senhor que está ouvindo venha entender o quanto que este mundo ele luta para que o ser humano venha o adorar, porque o diabo, este mundo, ele sabe que toda adoração é ao Senhor, Criador de todas as coisas. Mas esse mundo vai incentivando, motivando aos filhos de Deus a adorar as coisas deste mundo. Por isso, Pai, que esta palavra, ela venha entrar nos corações e venha gerar este entendimento, assim como tem gerado em meu coração. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa, Pai querido, cada filho e filha do Senhor que tem colocado aqui nesta taça, neste ato de fé, tem colocado aqui sonhos, tem colocado aqui projetos, tem colocado aqui, Pai, aflições, choros. Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor, Deus, venha trazer a cura, a salvação, a libertação. Deus, que o Senhor traga as oportunidades. Deus, que as portas de emprego, mesmo em tempos pandêmicos, que as portas de emprego, ela venha se abrir, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Por isso nós lhe clamamos, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o Brasil. Deus, em nome de Jesus, abençoe ali aqueles governantes que estão lá no, ó Deus, no Senado, que estão ali, Deus, encabeçando, aqueles, ó Pai, aquilo que te serve, dê força para eles resistir às investidas de Satanás. A nossa oração é para que o Senhor, Deus, sustente a tua igreja, assim como tem sustentado todo esse tempo, no nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos que estão em casa, que logo possamos estar aqui para adorar o Senhor junto, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, e te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador, as tuas doces comunhões, consolações, o teu doce Espírito, ele seja com cada um, não só hoje, mas para todo o sempre. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe. Amém.